o apóstolo João, ele foi arrebatado aos céus. E numa visão, contemplou o trono de Deus, os anjos ao redor. Ali há um livro que já foi mencionado por Ezequiel, que já foi mencionado por Daniel, escrito e selado por dentro e por fora. Esse livro contém o cumprimento das profecias e do plano redentor de Deus para a história de toda a humanidade, a plenitude do reino de Deus. Este livro sagrado, que traz muita esperança, ali uma voz ecoou, uma voz perguntou, uma voz celeste: quem é digno de tomar esse livro em suas mãos e desatar os selos e trazer a realização, o conteúdo desse livro, e pôr um ponto final, a derrota completa, cabal, de toda malignidade, de toda maldade, de toda injustiça, de toda perversidade, de toda morte, de toda treva, de todo medo, de todo pavor, de todo acidente, de toda angústia da alma. Quem é capaz de tomar esse livro em suas mãos e de repente desatar os seus selos, abri-lo e trazer à realidade tais e tais profecias maravilhosas, os juízos de Deus contra o mal, e um novo céu e uma nova terra? Quem é digno de trazer à realidade tais fatos tão esperados? Aí João ficou na expectativa, a voz ecoava, e diz que a voz ecoava e percorreu todo o céu, e nenhum anjo foi achado digno dos seres celestiais. A voz então ecoou para a terra, e sobre a terra, dentre os viventes, os que como nós estavam ali caminhando, nenhum ser humano foi achado digno. E diz que a voz ecoou para debaixo da terra. A voz, ela alcançou o mundo dos mortos. Será que na história da humanidade viveu alguém que seja realmente digno de abrir os selos? E a voz percorreu todo o mundo dos mortos, abrangeu todo mundo, e nenhum deles foi achado digno. E lá estavam Moisés, Elias, Maomé, Buda, Confúcio. Nenhum ser humano foi achado digno. E de repente o que aconteceu com João? Diante do silêncio, a voz perguntava: quem é digno? Quem é digno de tomar o livro e de desatar os selos? Quem é digno? E um silêncio no céu, um silêncio na terra, um silêncio debaixo da terra. Ninguém foi achado digno. E diz João, o autor de Apocalipse, que ele chorava muito. E eu chorava muito. E eu chorei muito nessa hora, porque então, se ninguém é digno, então as coisas vão continuar como sempre foram. Então, o mal vai continuar a existir, a morte vai continuar a existir, a maldade, a iniquidade, a soberba, os poderosos, a violência e tudo que há de perverso e maligno. Então não há esperança. E ele chorava muito. E tem muita gente hoje que chora diante da perversidade, que chora diante do mal e que chora de maneira contínua, sem consolo. Mas de repente, a voz, mais uma vez, voltou a falar: não chore. Para quem está chorando, para quem está sofrendo, para quem está oprimido, para quem de repente perdeu a esperança, a voz celeste vem a nós, no nosso lamento, na nossa angústia, no nosso sofrimento, e diz: não chore mais. Mas como não chorar mais? Por que não chorar mais? E a resposta é: porque existe um. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que morreu e o livro abrirá. É o leão
é o rei poderoso, vitorioso, é o Messias da descendência de Judá. É ele. Então o João se voltou para ver então esse leão. Então cadê o leão? E o leão se apresentou. E quando ele olhou para o leão, quem é que ele viu? O cordeiro. Está lá. Ele viu o cordeiro, ele não viu o leão. É ou não é o leão? É. É ou não é o Todo-Poderoso? Sim, é o Todo-Poderoso. Mas quando você olha para ele, você vê o cordeiro. Tem muita gente que fica confusa com essa visão do cordeiro. Meus irmãos, Jesus é chamado de cordeiro. O Apocalipse se refere a Jesus como o cordeiro, nada mais, nada menos do que 27 vezes. 27 vezes ele é chamado de cordeiro, uma única vez de leão. É tremendo isso, não é? Porque Deus, Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se e assumiu a forma de servo. E ele entrou em Jerusalém como rei, mas apresentou-se humilde, manso, montado num jumentinho. Diante dos seus adversários, ainda que seja rei, que fosse o leão, o Todo-Poderoso, ele agiu como uma ovelha, mansa, humilde, não abriu a sua boca, se sujeitou. Ele não entrou em Jerusalém acompanhado de um exército celestial, com forças tremendas. Ele entra humilde e manso. Alegra-te, ó Jerusalém, jubila, ó Sião, porque o teu rei vem a ti, manso e humilde, montado num jumentinho. Ele não é como os demais reis e poderosos déspotas que se impõem pela força e pela violência. Como diz a profecia, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, é dito, e eu vou aqui apenas resumir, 27 vezes Jesus é chamado, denominado, referido como sendo o Cordeiro, mas é o Cordeiro que vence o diabo. É o seu sangue derramado na cruz que vence todo principado e potestade, o inferno e tudo mais. Os últimos serão os primeiros. Ele reverteu tudo e foi com a sua morte. E olha que coisa, olha, eu vou usar uma gíria aqui, que sacada de Deus nesse plano redentor e de salvação. Os poderosos se impõem pela força, pela violência, pela truculência. Os poderosos se levantaram contra Jesus e ele não abriu a boca para se defender. Se submeteu. Os poderosos parecem que estavam tendo a vantagem. E quando você olha, de repente, dependendo da perspectiva que você olha, você chega à conclusão de muitos ali ao pé da cruz, dos seus adversários que zombaram dele. Ué, você não era o Filho de Deus? Então, se você é o Filho de Deus, se você é um profeta como Elias, então, cadê o milagre agora? Faça o milagre, desça dessa cruz, vença os seus inimigos, os seus adversários, você está derrotado, todo mundo está vendo que você é um ser derrotado. A cruz, para nós, é a prova cabal de que você não está com nada, você é um fracote, você era só de conversa. Cadê que você agora sai dessa cruz e mostra a sua força e o seu poder e se levanta contra os seus inimigos? Cadê o seu poder agora? Zombaram dele nesse sentido. E tem muita gente que fica confusa. Aliás, a cruz é vergonha para uns, escândalo para outros. Tem cristão, tem crente que não comemora, não celebra a cruz. Na sexta-feira ele passa batido, ele quer logo ir para
euforia do dia da ressurreição é maravilhosa, eu confesso. Mas Jesus não venceu no dia da ressurreição, ele já venceu antes. Foi como o cordeiro que ele venceu. Foi como o cordeiro imolado. Foi dando a sua vida. Foi aniquilando o seu próprio eu. Oferecendo-se. O ignorante, o violento, o prepotente, o arrogante, bate, oprime. Jesus dá a outra face. Repare, é assim que ele está vencendo o mal. E se você é um seguidor do Cordeiro, porque o Apocalipse diz que aqueles 144 mil que representam toda a comunidade dos seguidores de Cristo, eles seguem o Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá, eles seguem o Cordeiro, e eles são capazes de seguir, até mesmo para o martírio, dar a sua vida. Se nós somos seguidores do Cordeiro, esse é o Espírito. Me lembrei de uma passagem, quando os samaritanos rejeitaram a Jesus, a princípio, num determinado momento, nem sempre, depois a gente sabe que é o momento em que eles abraçam a fé cristã, abraçam Cristo, através até do testemunho da mulher samaritana, mas houve um momento antes deste, em que Jesus enviou seus discípulos para pregar entre os samaritanos, e os samaritanos botaram os discípulos para correr, não receberam a mensagem, e desprezaram, foram muito hostis. Dois discípulos, um deles é o João, dois irmãos, Tiago e João, esses dois irmãos, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, que desaforo, nós não vamos levar desaforo para casa, né, Jesus? Estamos com o senhor é forte, então, acho que o senhor vai concordar. Eu e o Tiago chegamos a uma conclusão, vamos pedir a Deus para descer fogo do céu e queimar esses samaritanos. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Ah, meus irmãos, nós não somos do espírito da violência, nós não somos do espírito da truculência, nós não somos do espírito de pagar com a mesma moeda. Ah, esse é o espírito deste mundo, esse é o espírito do inferno e do capeta, que Jesus veio a esse mundo destronar, desprezar, e ele venceu os seus algozes, venceu os seus opositores, venceu os seus inimigos, venceu os violentos, venceu a truculência, venceu os déspotas, venceu a maldade, venceu o inferno. Ele venceu nesse espírito, nessa via. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E meus irmãos, e quando Jesus Cristo deu a sua vida, quando Ele se ofereceu, quando Ele venceu todas as tentações, quando Ele foi capaz de por amor, doar-se, sacrificar-se, para salvar a mim e a você, recebendo a nossa condenação nas suas costas, para que nós fôssemos absolvidos, para que nós fôssemos redimidos, para que nenhuma condenação residisse mais sobre nossa conta, sobre nós. Ele deu o último suspiro, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele consumou a sua obra redentora, quando ele se colocou como esse cordeiro que o Senhor nosso Deus providenciou para a nossa redenção, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Gente, uma coisa, um rebuliço santo, sinais tremendos de que algo abalou o céu e a terra, e ele venceu, e ele é digno. É este o Cordeiro que foi morto e
que derramou o seu sangue, que toma esse livro nas mãos e agora começa a desatar e trazer a realidade e os juízos de Deus sobre toda a maldade. Jesus começou o seu reino na terra através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele subiu aos céus. Antes de subir, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vocês que são meus seguidores, vocês que se chamam pelo meu nome, recebam esta incumbência: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, meus irmãos. E ele subiu aos céus, ele assentou-se na destra da majestade, ele está sentado acima de todo principado e potestade. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 25, é necessário que ele reine, colocando os seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo. E o próprio capítulo 15 de 1 Coríntios diz que o último inimigo que será derrotado será a morte. Ela já recebeu a sua sentença fatal. É como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Teve a Batalha da Normandia, que foi considerada a batalha, o dia D. Depois desta batalha, já não havia esperança nenhuma para os nazistas. Eles foram, a força deles foi minada. Eles ficaram completamente já derrotados, embora não levantaram a bandeira branca, embora não se rendessem, não reconhecessem aquilo como o fim. A guerra ainda continuou por um pouco mais de tempo. Eu quero usar essa ilustração histórica para mostrar para vocês que aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz foi já a derrota das forças do inimigo. O inferno foi abalado. Meus irmãos, não tem mais como reverter o quadro. A batalha segue e continua, mas nós que estamos em Cristo já somos mais do que vencedores, meus irmãos. Não há como mudar essa história. Nós estamos com Cristo, assentados juntamente com Ele nas alturas. Essa é a nossa posição. Você está aí sentado, ouvindo a pregação, alguns em pé lá atrás, outros aí pela internet. Mas nós, como cristãos, estamos juntamente com Cristo. Nós estamos nele. Nós somos de Cristo. Fomos batizados em Cristo. Estamos com Cristo e somos cidadãos dos céus e estamos com Ele. A nossa posição é sentados com Cristo. E se Cristo está acima de todo principado e potestade, nós também. Eis que vos dou poder, disse Jesus, para pisar sobre todo o poder do diabo, do mal, pisar escorpiões, serpentes, representando aí toda a malignidade. Nenhum mal, nenhuma praga. Deus conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. Só que nós ainda estamos nessa vida, ainda temos as nossas batalhas. E o que é que Cristo está fazendo lá no céu? Colocando os seus inimigos debaixo dos pés. O que é que o Apocalipse capítulo 5 está dizendo? Que ele tomou o livro em suas mãos e ele começou a abrir os selos. E há um processo sequencial na abertura de cada um desses selos. E à medida que ele vai abrindo os selos, os juízos de Deus vão se abatendo sobre a terra. Esses juízos de Deus são sinais de que Cristo governa e reina. E graças a Deus não vem numa tacada só o juízo final. Existem juízos preliminares que mostram que Ele fala sério e que à medida em que a gente se depara com esses tais juízos na história, há a oportunidade, a chance de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, enquanto é tempo. E é maravilhoso, porque à medida em que os juízos vão vindo sobre a terra, mais e mais se intensificando, nos aproximamos daquele grande dia em que o Senhor há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória, e com o sopro da sua boca destruirá o inimigo cabalmente para sempre.
Babilônia, que representa os reinos ímpios deste mundo, cairá aos pés do Senhor e Ele será glorificado. E essa glória a gente vê aqui em Apocalipse capítulo 5, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e de repente Ele é entronizado, Ele é adorado. Todo ser que há no céu, todo ser que há na terra, todo ser que há debaixo da terra, tudo que respira, tudo que existe, passou a adorar e a reconhecer, a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus, é digno de louvor, de honra, Ele e o Pai sendo ali devidamente adorados. E o Apocalipse termina com a abertura então do último selo, derrota cabal de todo o mal e a inauguração de um novo tempo, uma nova terra, um novo céu, onde vai reinar o Senhor, sem rivais, para todos sempre. E bem-aventurados os que leem e dão ouvidos à palavra desta profecia e dessa revelação. Louvado seja o Senhor. Certa vez Pilatos tinha Jesus ali ao seu lado. A multidão já havia clamado para a libertação de Barrabás. Aí Pilatos pergunta para a multidão: e agora, o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão gritou: crucificam. Acho que essa pergunta se volta para cada um de nós também. O que é que você vai fazer em relação a tudo isso que você ouviu, a Páscoa, a vinda de Cristo? Você crê que Ele é o Senhor? Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus? Você crê nessa palavra? O que você vai fazer a respeito? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito, indiferente? Você crê de fato ou não? Você recebe o seu chamado, e o que é que você faz diante do chamado de Jesus? O que farei de Jesus chamado Cristo? O que faremos em relação a essa questão? É muito importante. Você vai levar a sério a Cristo, ou vai achar tudo isso muito simpático, muito bom, mas Ele lá, eu cá e vou viver a minha vida sem nenhuma implicação, sem nenhuma consideração mais séria? Para pensar, porque senão isso vai ficar apenas assim, num teatro, vai ficar apenas num lugar estanque na sua vida, na sua existência, e não vai ser Cristo o Senhor da sua vida, não vai ser Ele o centro da sua vida. Você não vai ser de fato um discípulo de Jesus se você acha que pode viver a vida cristã do seu jeito, a sua moda. Não, Ele é o Senhor. E fazemos bem, pelo Espírito de Deus, em reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a adoração, mas não é apenas uma adoração da boca para fora, não é apenas uma adoração formal, exterior, ela precisa ser uma adoração de vida, e que nossas atitudes possam refletir isso. É o mais importante. Eu diria, o mais importante do que o que nós celebramos hoje aqui, a maneira como celebramos, adequada, apropriada, os cânticos que cantamos, quando você chegar em casa, qual vai ser a sua atitude? É a atitude de alguém que segue o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Amanhã, no ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança, no mercado, no ônibus, no metrô, na rua, qual vai ser a nossa atitude, meus irmãos? Porque Jesus Cristo não veio para ser, de repente, celebrado na época da Páscoa e passar bem. Não, Ele veio para mudar a nossa história. Os discípulos, eles deixaram as redes, seguiram a Cristo. Há sempre algo que se requer de cada um de nós, e que a sua atitude seja apropriada, e que você não brigue com a palavra e com o Senhor da vida. Amém? É só isso. Ao único Adoremos que é ao Senhor. digno de receber